Marques. Minha gente, infelizmente, o torcedor do Botafogo tem motivos para estar triste e preocupado, né? Eu, particularmente, espero que no meio do ano, né, quando abrir para contratações, o Botafogo faça algumas contratações pontuais, urgentes e boas contratações, não como algumas que vieram até agora, né? O time do Botafogo realmente é um time muito fraco. E agora a gente está vendo isso aí. O Marcelo Fernandes deve estar, eu disse isso no jogo passado, ele assistiu o jogo contra o Fluminense, deve ter visto a equipe, né? Tentou fazer alguma coisa nessa semana, esses dias aí, veio até com uma escalação diferente, e aí quis até ser audacioso, digamos assim, eu até parabenizo a coragem dele de ir para cima do Paysandu, dentro do Pará, né, escalando um time no 4-3-3, né, contra uma equipe que está invicta na competição, que é um dos favoritos aí para voltar para a Série B, na verdade, porque ele estava na Série B o ano passado, na casa do adversário, com um time que já tinha perdido 2 seguidas, fora as lambanças que fez na Copa do Nordeste, e aí se deu mal. E a gente disse, olha, ou vai dar tudo certo ou ele vai do céu ao inferno. E ele foi exatamente do céu ao inferno, porque o Botafogo, como o Paysandu, campo ruim, primeiramente. Campo muito ruim, encharcado, né? Jogadores fazendo ligações diretas, mas claro, o Paysandu sempre atacando. E aí o Paysandu, no começo do jogo, foi logo para cima e deixou espaços na defesa generosos. O Botafogo teve sorte. Eu digo sorte porque é muito difícil no futebol você ter 100% de aproveitamento. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O Botafogo pegou 2 bolas, um espaço dado pelo Paysandu, né? E aí fez 2-0. Né? E não deu mais nenhum chute a gol no primeiro tempo. A verdade foi essa. E o Paysandu começou a chutar, atacar. Descobriu que Bull não era um bom lateral, né? Para completar, colocou 2 jogadores em cima dele, o lateral e o ponta, porque o ponta do Botafogo não voltava, né? O Felipe Azevedo não voltava para ajudar na marcação. E aí entrava Edilson e entrava, se eu não me engano, era o Thalisson. Na direita ali, os dois, deitando e rolando, né? No ataque ali, na lateral esquerda do Botafogo. E o pobre de Bull, só vendo os caras passar e ali de fundo, e com muita tranquilidade cruzar diversas vezes. E aí os gols foram saindo aos poucos, né? E eu dizia, se o Botafogo não tiver cuidado, ele ainda sai perdendo ainda nesse segundo tempo. Disse isso quando o Paysandu já tinha feito 2 gols, estava 2-2. E não deu outra, fez 3. Começou o segundo tempo, eu digo, bom, tá, agora vamos ver como é que o Botafogo vai se comportar. E aí continuou a mesma coisa, o lado da lateral esquerda abandonada, até que o Bull não aguentou mais e foi substituído. Entrou o Gustavo, né? Gustavo que fez mais, no tempinho que jogou, fez mais do que Bull durante o tempo que ficou jogando. Mas, mesmo assim, ainda proporcionou grandes ataques ali pela esquerda com o Paysandu. Na direita do ataque do Paysandu, na esquerda da defesa do Botafogo. Mas que melhorou. Pelo menos o Gustavo saía pro jogo, passava do meio campo às vezes, com a bola e tudo, coisa que o Bull não fez no primeiro tempo. Mas também sofria porque sempre vinham 2 jogadores. E ele tentou corrigir, e o mais interessante é que ele colocou Thalisson de lateral. Ele tem 2 laterais reserva, tá certo? Lá, o titular estava machucado. O azar dele, um monte de jogador machucado, Nenê machucado, Rayon machucado, PK machucado, Igor Moraes machucado, Ian machucado, Eric machucado, Romarinho, Nenê, quer dizer, para completar ainda a tragédia, estavam esses jogadores tudo. Então ele olhou pro banco e viu 2 laterais lá, pelo menos eram laterais direitos, 2 laterais direitos, o Botafogo tem 3. 2 estavam lá, ele olhou para um lado, olhou pro outro, então, vai tu, Thalisson. E Thalisson foi de lateral, coitado. Levou sufoco, fez um gol contra e ainda tomou um amarelo.
foi o saldo do Thalisson nesse jogo, coitado. Não culpo ele, né? Ele estava ali improvisado, estava ali se esforçando, fazendo o que ele podia, mas não conseguia, né? Mas aí o Paysandu continuou mandando no jogo, atacando, e aos 20 e poucos minutos foi que o Paysandu, depois de umas mudanças, quis fechar a casinha aos 29 minutos, se eu não me engano. E eu disse, olha, o Paysandu está muito cedo para o Paysandu fechar a casinha, né? E aí quase paga caro com esse erro, porque o Botafogo começou a gostar do jogo, não pressionando tanto, mas pelo menos passando do meu campo, chegando por lá. E numa das jogadas, a única que levou perigo do Botafogo no segundo tempo, o Rodolfo fez uma bela jogada pela direita, sempre buscando o Felipe Azevedo, essa dupla, né? E ele cruzou do segundo pau, e na hora que o Felipe ia entrar com bola e tudo, veio o Edilson, né? O lateral direito Edilson, e conseguiu tirar o pão da boca do Felipe e evitou o gol de empate do Botafogo. Aí eu dizia, olha, ainda pode pagar caro por isso, mas mesmo tendo recuado, né? Aí o Botafogo foi todo pra cima, ele resolveu botar um lateral, botou o Diogo Matheus, né? E já tinha, no segundo tempo ele colocou o Maduro, que melhorou o meio campo, mas em compensação tirou o Varela e botou de lateral, coitado. Também não fez muita coisa e não era para ser diferente. Aí já no final é que ele coloca um lateral, tira o Rodolfo que estava cansado, bota o lateral, bota o meio campo do Botafogo, fica do jeito que era antes, do Nardini, o Jonathan Varela e o Maduro. Aí o time cresce um pouquinho, mas o pouquinho não dava condições para que ele dissesse, não, o Botafogo tem condições de empatar esse jogo, o Botafogo tem condições de virar esse jogo. E para fechar o caixão mesmo do Belo, o Paysandu conseguiu. Um jogador que entrou depois, o Índio não, foi o... tem um nome bem estranho, Tylon, exatamente, Tylon. O Tylon baixinho, recebeu uma bola pela direita no buraco que o Gustavo tinha deixado. Entrou enviesado, olhou onde estava o goleiro Max, o Aleph, e bateu sem chance, fazendo o quarto gol do Paysandu. Então, mais uma derrota, dessa vez de 4-2, né? Isso é ruim para o saldo de gols, levou 4, né? Terceira partida seguida que perde, e acho que já vem 5 ou mais que não ganha, né? Porque contando com as do empate lá de Itabaiana, com outro empate aqui, parece que contra o Fluminense, né? Enfim, o Botafogo tem que melhorar muito. A verdade é essa, tem que melhorar muito. Tem agora uma semana para treinar, já que não tem mais Copa do Nordeste, não tem mais Copa do Brasil. Agora, deixo claro uma coisa. Até agora, esse time do Botafogo tem vivido mais de oba-oba do que de realidade. A verdade é essa. Muita festa, chegou fulano, ciclano, as 2 maiores contratações da história do futebol paraibano, e mudando de técnico a cada 2, 3 meses, né? Vai em 7 do ano passado para cá. E eu nunca vi nenhum time mudar tanto de técnico e ter sucesso. Não acredito que o Botafogo vai ser diferente. Agora, se chegarem aí alguns bons jogadores no meio do ano e tal, aí eu ainda tenho fé. Se não, mais um ano na Série C, né? Mais um ano de conversa, né? E esse ano então era a Série C objetivo total, e inclusive desprezando Copa do Nordeste, paraibano, deu uma arrancada já no final, né? Começou muito mal também a competição, ou seja, esse plantel, uma folha de pagamento de 1 milhão e não sei quanto, que foi anunciado, e aquela festa toda, que parecia até um disparate em relação aos outros times paraibanos, não foi essas coisas todas, né? Ganhou o campeonato, depois que o Lisca chegou aqui, fez um belo trabalho, alguns jogadores chegaram de última hora, o time cresceu e deu para ganhar, porque venceu aquela partida do Souza lá em Souza, mas já aqui em João Pessoa não conseguiu vencer o Souza, né? E no campeonato começou até bem, porque jogou contra o Vitória com o terceiro time, segundo tinha até o jogador juvenil ali, tinha, Júnior, né? Deu aquela impressão, conseguiu até vencer o Barra, um bom jogo, mas aí depois começou a apresentar os problemas, porque a Série C é bem diferente do Campeonato Paraibano. E esse elenco que está aí pode ser o contrário, que o futebol tudo pode acontecer, e eu estou aqui para dar a mão para a Amatória, dizer assim,
Eu pensei que ia ser assim, mas aí o Botafogo deu a volta por cima e eu torço muito que eu esteja errado. Torço muito que eu esteja errado. Que o Botafogo dê a volta por cima, que esse Marcelo consiga, com esses jogadores que estão aí, eu não estou contando com quem vem, estou dizendo com esses jogadores que estão aí, fazer com que o time seja um dos, como começou a competição, como um dos favoritos à classificação. Agora eu, particularmente, hoje não acredito. O futebol é muito dinâmico, pode ser que mude tudo, né? A gente veja um Botafogo maravilhoso já contra o Maranhão. Inclusive o jogo é fora, hein, gente? O próximo jogo do Botafogo é contra o Maranhão, fora. Aí você pergunta, e aí, acha que dá para recuperar? Achar que pode recuperar? Pode recuperar. O Maranhão não é tão bom quanto o Paysandu. Mas, se repetir esse mesmo futebol, mesmo sendo o Maranhão, eu cravo que o Maranhão é favorito. E sem medo de errar. Sem medo de errar. E torcendo para errar, viu? Sem medo de errar, que eu digo assim, acho que não vai dar, de jeito nenhum. Agora, como paraibano que sou, como pessoense que sou, torço muito para que o Botafogo dê a volta por cima com esse time, porque ele vai ter que ficar com esse time até abrir de novo a janela para poder vir novos jogadores. Então, vamos torcer que o Marcelo Fernandes mude isso aí, porque da noite podia, viu? Vale mais, da noite podia, porque está descendo a ladeira, já não está mais na fase de classificação, daqui a pouco o Franco vai dizer como é que está o time, mas já acredito que já deve estar para nono, para 10 por aí, e vai descer mais. Uma boa noite a todos e um abraço e encarecido, um abraço realmente muito carinhoso do torcedor do Botafogo que não merece passar pelo que está passando.